nós sabemos, assim, você já é uma membra querida aqui da igreja, nós todos conhecemos um pouco da sua história, né? Verdade. Conte para nós, como que foi, Aninha, esse processo, porque a gente sabe que foi um pouco dolorido, né? Doeu, acredito que em você, doeu também um pouco nas crianças, né? Sim. Como que foi esse processo? Não é diferente de outros processos de outras pessoas, né, João? É uma pergunta que eu ainda não tinha nem me deparado assim para parar para pensar. Mas foi um processo difícil, um processo onde que eu me conheci melhor como filha de Deus e como mãe de 3 filhos também, né? Foi onde que eu me vi ali, dona do lar, como eu sempre fui provedora, mas acaba que você perde a base, né? A base ali, o alicerce ali, ele foi meio que rompido. E aí é onde que a gente vai agora entrar. Aí existem muitas escolhas. Existiam N possibilidades para mim, né? E como todas as outras pessoas ali, eu pensei em desistir da caminhada, eu pensei em fraquejar na fé, eu pensei em quantas vezes, meu Deus, será que agora, esse mês eu vou ter como pagar o meu aluguel? Será que eu vou ter comida para as crianças? Mas assim, como sempre, eu não mudei a minha rotina de trabalho, eu sempre fui muito esforçada, então assim, Deus dava muita graça. E outra coisa que eu quero ressaltar, os irmãos da igreja me amaram muito na minha dor. Eu fui muito amada. Eu falo que essa igreja é a igreja do amor, porque aqui eu fui muito bem acolhida, tanto durante como depois de que tudo aconteceu. E a igreja, em geral, me abraçou. Teve irmãos que manteve a minha geladeira, abasteceu a geladeira de carne, outro foi lá, abasteceu as bolachas dos meninos, outros foi lá, deu material da escola, sabe? Então, assim, e eu sempre, nunca parei de trabalhar, nunca tinha perdido o ânimo, mas eu também não perdia o contato direto com Deus. Porque o meu jeito de se conectar ao céu é a oração e o choro, a lágrima, a adoração. Então, eu sempre me via, eu pensava assim, enquanto eu trabalho para o Senhor também trabalha na minha causa. E isso foi uma verdade que eu vivi assim, durante todo esse tempo e vivo. A gente não pode abandonar. Eu sei que isso é verdade. É Mateus verdade. Sabe, Mateus? Quando você trabalha para Deus, Deus trabalha nas nossas causas, né? E eu me lembro muito bem um dia, e o Rev sempre, o pastor, eu agradeço demais a Deus pela vida dele, da missionária Andresa, que eles me amaram tanto. Sabe? Tinha dia que eu ligava para o pastor e falava assim com ele, vocês vão rir de mim, eu não sei nem se eu poderia falar isso aqui. Mas eu falava assim, pastor, ora por mim, porque hoje eu quero pecar. E eu falava assim com ele, eu tenho no mínimo 7 para eu escolher. E ele falava, misericórdia, a prova está grande, você quer só uma oração, você quer uma palavra também? Então o Rev, ele me amava em oração, ele me amava com palavra, a Andresa sempre estava ali junto. E tinha também as irmãs mais íntimas, como por exemplo a irmã Lisênia, a irmã Rosa, a missionária Nila, enfim. Eu sou muito falante, eu sou fácil de fazer amizade. Então assim, a igreja inteira era íntima minha na minha dor. Então, eu não sou de ficar calada. Então, as irmãs sempre me amaram muito no meu processo. Então, eu chegava para uma irmã, ora por causa disso. Ah, irmã, ora por causa daquilo. Tinha vezes que eu acho que eu até inventava o problema. Acho que as irmãs já não me aguentavam mais. Eu acho que as irmãs não me aguentavam mais, sabe? Mas, assim, eu nunca fui aquela pessoa de lamentar e de ficar para baixo. Não, eu falava assim, eu sei que o Senhor está agindo. Irmã, ora por mim, porque eu estou com esse problema. Mas, de repente, havia outra irmã e falava assim, irmã, eu estou com um problema assim, assim. Eu falei, gente, será que ela não está vendo que eu estou de luto? Que eu estou sofrendo? Luto, entre aspas, por favor. Será que ela não está vendo que eu estou passando por... Não, e aí, sabe, enquanto a gente estava ali jejuando e orando, pelas irmãs, passavam-se os tempos. Mas, não, teve noites que teve tempos que eu passava um mês sem dormir à noite, acordada, andando pela casa, orando, chorando e falando com o Senhor e preocupada com o processo mesmo. Deus, e quando será que isso vai passar? Deus respondia, Nina? Responde. Sempre respondeu. Deus sempre respondeu. Ele sempre mandou eu me acalmar, que o tempo dele estava chegando. E eu orava sempre assim, Senhor, prepare o meu amado. Só que assim, eu era uma pessoa que eu não precisava apenas de uma bênção, eu precisava de uma bênção e de um milagre. Então eu sabia que isso não seria algo tão assim no estalar de dedos. Além de eu ser abençoado, eu também precisava de um milagre na minha vida. Só que, de início, quando você passa por uma separação, a mulher ela não quer se envolver. Então, porque ela tem medo de errar, de cair na mesma cilada, cair no mesmo problema.
E aí, eu fiquei focada, mas lá no íntimo eu sempre falava, Senhor. Aí, gente, deixa eu contar um trem para vocês. Aí as irmãs me convidavam para pregar nas igrejas. Geralmente as assembleias sempre chamam. E aí eu pensava, aí Deus usou uma irmã para falar comigo que o meu amado ia chegar e que ele estava pronto e tal, e que era um homem muito de Deus. Aí eu ficava pensando, será que eu vou encontrar meu amado numa dessas pregações que eu vou fazer nas igrejas? E eu ficava com aquilo na cabeça, eu ficava com aquilo encucado, né? E aí eu pensava dali, aí olha para vocês verem, gente, a importância... Repara, negão, a importância, gente, de você ter um amigo verdadeiro na sua vida. Glória a Deus. Dentre todas as irmãs da Sociedade de Mulheres, por exemplo, que são mulheres assim bem próximas a mim, dentre todas elas, tem uma que é mais chegada. A irmã Rosa, ela é de dentro da minha casa. Um abraço para a irmã Rosa. Rosinha, te amo demais, mulher. Você marcou minha vida. E dentro dessas propostas de relacionamento que eu tive uma proposta, entre aspas, que era boa demais. O rapaz falou, menina, te dou casa, te dou uma renda de um dos meus negócios, tira você das costuras, tira você do aluguel, te dou um carro novo, você vai viver de madame. Eu falei, eita. Cheguei para a irmã Rosa e falei, irmã Rosa, eu vou pecar. Irmã Rosa, eu vou aceitar essa proposta. E a irmã Rosa estava lá em casa... E ela foi embora para a casa dela. Ela estava arrumando a casa, acabou lá e foi embora. E diz a irmã Rosa, ela me contou na minha mesa, com as lágrimas nos olhos, no dia que eu fui contar para ela de que Deus tinha me abençoado com o negão. Olha, mãe. E aí eu falei para a irmã Rosa, eu vou ceder. Eu vou parar na caminhada e eu vou aceitar a proposta desse rapaz. Ele é um rapaz de fora, vou viver minha vida. E depois eu volto para Jesus, eu sei que... A irmã Rosa olhou assim para mim. Sério? Falei, sério. E ela não me disse mais nada. Falei, nossa, e eu tenho, sim, muito receio em conversar certas coisas com a irmã Rosa. Ela é muito sistemática. Essa é sistemática. E aí... Porque eu sei que ela está me ouvindo. E aí, ela foi embora para a casa dela. E o lugar secreto dela é o cantinho da cama dela. E diz ela que não fez nada além de chegar, jogar a bolsa dela no sofá e correr para o quarto. E diz ela que ajoelhou no pé da cama e ela falou assim, Senhor, se o Senhor tiver qualquer bênção preparada para mim no céu, eu abro mão. Socorre, irmãninha. Caramba. Eu não quero ver a minha irmã se desviar dos seus caminhos. Não. A irmã Rosa marcou a minha vida. A irmã Rosa tem 7 anos que está divorciada. Ela podia estar desesperada para Deus abrir uma porta, trazer para ela uma bênção como eu recebi. E não, a irmã Rosa é uma mulher muito bem resolvida com Deus. A irmã Rosa é uma mulher de fé. Inclusive, quando eu falo que tenha bons amigos, tenha bons amigos. Por quê? Quando a irmã Rosa se aproximou de mim no momento do divórcio, ela chegou para mim e falou assim, olha, você não pode assistir filme romântico. Olha, você não pode ficar perto de um casal muito meloso, porque isso vai aflorar, vai te lembrar, vai te fazer sentir vontade de ter alguém também. Você não pode ler certas coisas, você não pode usar certo tipo de roupa, você não pode sentar na mesa com certo tipo de pessoa. Você vai ter que vigiar com quem você anda e peça a Deus para controlar as suas emoções. Quanta sabedoria. Uma sabedoria absurda. E Deus plantou a irmã Rosa na minha vida como quem diz assim, um guarda. Opa, pera lá, eu tô aqui, eu tô te olhando. Vai errar, não. Vai pisar falso, não. Só que em todo esse tempo, eu sempre vivia em muito jejum e muita oração. E aí, como eu vinha contando para vocês, eu ficava pensando, Deus, eu vou pregar... E sempre assim, tinha vida com Deus, eu não tinha vida errada. Sempre tive. E aí, eu falava assim, Deus, será que esse rapaz, esse amado que o Senhor me prometeu através da irmã, vai vir de fora, vai vir congregar? E aí, gente, eu ficava pensando, da onde que vai aparecer? Um dia o pastor me abraçou e falou, minha filha, Deus está reservando para você uma bênção tão maravilhosa. E eu falei, em nome de Jesus, que seja um negão grandão. Oh. E assim, eu era muito convicta do que eu queria. E a gente tem que ser detalhista com o Senhor. A gente tem que falar para Deus nos detalhes o que a gente quer. Uhum. E eu ficava pensando, de onde vai vir? Eu nunca imaginava, eu não conhecia o Paulo. Eu não sabia da existência desse negão maravilhoso. Mas aí, gente, eu sempre perseverava com o Senhor, mesmo com essas loucuras da minha cabeça, né? De onde que essa pessoa vinha, e estava sempre em oração, e eu orava, Deus, prepare o meu amado, alguém que vai amar os meus filhos, porque eu não sou uma, eu sou 4. Eu sou a Aninha, mãe da Samara, a Aninha, mãe da Luísa, e a Aninha, mãe do Enzo. Então, quem me amar tem que amar os meus meninos. Eu batia muito nessa tecla. E quando foi um dia,
eu levei uma palavra numa manhã com Cristo e eu falei muito sobre Ana, sobre a mudança da oração de Ana, o jeito diferente que Ana teve para orar. E eu falei, pera lá, eu sou Ana e estou orando do mesmo jeito a vida toda, eu vou mudar meu jeito. Aí eu comecei a falar com o Senhor, Senhor, me prepare para receber o meu amado. E Paulo já estava pronto, Paulo já estava reservado para mim desde o ventre da mãe dele. Já estava reservado. Paulo não foi de ninguém, além de ser meu. Glória meu. a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí, irmãos, eu lembro que na virada de 2021 para 2022, nós temos sempre aquele propósito, escrevemos cartas ao Senhor. E eu não escrevi naquele papel que o pastor dá, eu escrevi numa folha. E geralmente eu escrevo e rasgo, eu não deixo assim para ninguém ficar lendo as minhas intimidades. Mas nessa carta, apesar de não conhecer o Paulo, mas eu descrevi alguém como se fosse ele. Um homem de oração, um homem que fosse conectado com a igreja, apaixonado, servidor, um homem trabalhador. Isso era um critério assim que eu gritava com Deus, em nome de Jesus. Um homem que fosse amante da palavra do Senhor, um homem que respeitasse a mãe, que honrasse a mãe, porque você vê Glória o reflexo do filho, como que ele vai ser como esposa, olhando Sim. como ele trata a mãe, Verdade. como trata a irmã. E Paulo, do jeito que ele é servidor na igreja, que sempre cuidou, aos sábados, gente, ele parava de trabalhar, não ia em casa, não saía para a igreja, lavar a igreja. Isso é... Paulo aprende pintura no YouTube para fazer um grafiato na igreja. Paulo faz a fiação. E o Paulo gasta tempo de Bíblia. Paulo não sai de casa para ir na esquina sem ajoelhar para orar. E eu descrevi um homem assim, que fosse amante da palavra, mas eu sempre escrevia, Deus, que seja um negão grandão. E eu escrevi de fato, gente. Veio certinho, né, Paulo? Aí, Deus caprichou, ué. Deus foi tão maravilhoso. Aí tem hora que fala assim, nossa, Deus, que ele seja um homem assim, cuidadoso, zeloso com o corpo. Aí na hora de vir para a igreja, fica assim, meu Deus, para que um banho desse? De 50 minutos, depois eu lembro, Senhor, obrigado, porque ele é caprichoso, porque eu pedi. Então eu não posso reclamar. Mas assim, irmãos, e aí, em constante oração, de repente eu comecei a pensar em Ana. Ana, quando ela mudou a oração dela, foi aí que Deus respondeu e trouxe o milagre, trouxe Samuel. E eu falei, pera lá, eu estou orando para Deus preparar o meu amado, mas e eu? Será que eu estou pronta para receber esse amado? A minha casa está adaptada para receber esse amado? E eu sempre orava, bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Mas a minha casa não estava adaptada. Por exemplo, o Enzo estava dormindo na minha cama sempre. Ia ser uma luta. E aí eu lembro que no dia 19 de setembro, a missionária Andressa falou assim, gata, esse menino ainda dorme com você, ele é muito apegado, não já está na hora de tirar? Tira esse menino, gata, sua bênção vai chegar e esse menino está dormindo na sua cama. Eu falei, opa, recebo. Tudo que eu ouvia que era uma palavra profética, eu pegava. Eu não estava boba, era nada. Eu pegava as bênçãos, era no vento. E aí, já arrumei uma cama para esse menino, já mandei decorar uma parede. Mandei não, a irmã Ana Paula, beijo linda, nos abençoou com uma parede de dinossauro, que era para ele ficar deslumbrado com o quarto e dormir lá. E dito e feito. O Enzo, no instantinho, foi pro quarto dele. E aí eu comecei me adaptando. Uns shows emocionais que eu dava, uns choros assim. Eu ainda choro muito, né, negão? Mas Bastante. vai melhorar. Ô, Aninha. Mas hoje você tem um negão que Ai, está ali não, com e olha suas... que detalhe, eu falo, Senhor, eu quero alguém para recostar a minha cabeça no peito dele, escutar as batidas do seu coração. Depois eu vou ficar em pé, só pra você dizer que meu ouvido dá certinho na altura do peito dele. E é tão engraçado isso que você falou, que eu lembro da rádio, da gente comentando isso, que nossa bênção já está preparada. Deus, a gente que tem que ser preparado. Deus prepara a gente para receber. Exatamente. As nossas bênçãos estão prontas, o céu está pronto, o céu não tem que fazer nada. Sim. Deus já tem tudo pronto, então quem tem que se prontificar para receber somos nós. Com certeza. Entra aquele ditado que o João falou. É que as pessoas falam que não tá demorando, é porque Deus tá caprichando. Na verdade, Deus já caprichou, ele tá arrumando nós para receber. Deus é perfeito, Deus é perfeito em bondade. E aí eu fui orando, Senhor, me ponha pronta. E todos os detalhes que Deus me mandava fazer, eu fazia.